Vamos em frente, falando do toma lá da cá da República do Escambo, governo Lula, Congresso Nacional, a turma de Arthur Lira, sempre os mesmos personagens. O município de Barra de São Miguel, cujo prefeito é Benedito de Lira, pai de Arthur Lira, que é o presidente da Câmara dos Deputados, foi o oitavo que mais recebeu verbas do Ministério do Esporte desde que André Fufuca assumiu a pasta em setembro de 2023. Os três políticos são filiados ao PP, partido que integra o Centrão. O Arthur Lira, inclusive, foi o fiador da indicação de Fufuca ao governo Lula. Então, vocês entenderam, né? O Arthur Lira cobra do governo Lula que entregue um ministério ao Centrão, aí ele escolhe qual é o aliado dele que ele vai colocar lá, chega o André Fufuca no ministério, e aí você tem uma irrigação do reduto eleitoral da família Lira por meio do ministério. Quer dizer, dinheiro que está indo para lá. Segundo o jornal o Globo, a cidade de 8 mil habitantes no litoral alagoano recebeu 3,94 milhões de reais para a construção de 2 arenas, um complexo esportivo e para impulsionar o futebol amador. Eu sempre acho que a gente precisa fazer um disclaimer aqui, né? Porque mesmo quando a gente critica isso, para a família Lira, isso não é um desgaste. Por quê? Eles chegam lá no reduto eleitoral e falam: olha, estamos conseguindo trazer dinheiro aqui para vocês. E é no reduto eleitoral que eles ganham voto, né? É assim que eles conseguem perpetuar a família em cargos de poder, no poder público, na prefeitura, fora os votos daquele município para eleição do Arthur Lira como deputado federal, que aí envolve todo o estado de Alagoas. Então, quando você fala assim, o Arthur Lira conseguiu, por meio de um aliado, usar o Ministério de Esporte para fornecer um monte de equipamentos públicos ou de verba para construção lá na cidade governada pelo pai dele. O pessoal fala, ótimo. Então, eles viram para o eleitorado e falam assim, estamos trazendo para você. Agora, qual é o problema disso para o Brasil? O problema disso é o toma lá da cá, que é feito por conveniência, que é feito por interesse pessoal, por interesse eleitoreiro, sem um planejamento estratégico de gastos públicos para aquilo que é urgente, para aqueles locais que têm maior necessidade. Então, você tem cidades que têm uma precariedade total de habitação, que pode morrer gente nas chuvas, etc., e elas não estão recebendo dinheiro, porque tem parlamentar que usa a sua influência para mandar os maiores quinhões para o seu reduto. Então, esse que é um dos problemas dessa República do Escampo, é que não existe um planejamento para atender de uma maneira estratégica a população brasileira, o seu território. É tudo feito na base do poder individual e do interesse eleitoral. Então, a reportagem também diz que projetos do município comandado por Benedito de Lira não detalham local, capacidade ou quais equipamentos vão fazer parte das estruturas que serão construídas com o dinheiro destinado pelo Ministério do Esporte. A cidade de Barra de São Miguel já conta com um estádio municipal, o Andradão, que é usado em disputas de torneios amadores de futebol, além de 2 ginásios cobertos e 2 quadras poliesportivas. Deixa eu só fazer um outro parêntese. Enquanto eu dou informação e faço aqui uma pequena análise. Qual é o outro risco que esse tipo de escambo, esse tipo de toma lá da cá traz? É o risco de escoamento de dinheiro público em algum tipo de esquema obscuro. É o risco de você beneficiar, inclusive, empresas de aliados. Era o que acontecia no caso do orçamento secreto. Então, eles pegavam lá uma verba sem deixar rastro, quer dizer, não tinha nome da pessoa que pegou como parlamentar, da pessoa que recebeu na cidade, precisava a imprensa ir vasculhar um monte de planilha e tal para entender que o parlamentar pegou aquele dinheiro, mandou para o seu reduto eleitoral, especificamente para a cidade governada pela família, que aí contratou um serviço de uma empresa, de outro familiar ou de um amigo, para fazer alguma obra, e aí vai caindo o dinheiro na mão de cada um do clã, entende? Isso quando não há um esquema de desvio de dinheiro. Não estou dizendo que está acontecendo nesse caso. Isso aí cabe aos órgãos de fiscalização e controle monitorar. Mas em vários outros casos, dos quais a gente tratou aqui, houve esquema de desvio de dinheiro. E, obviamente, é mais fácil
fazer esquema de desvio de dinheiro em reduto eleitoral, que é onde o político tem mais poder. Então, esse é um segundo problema da lista. E procurado, o Ministério do Esporte disse que os critérios para a escolha de municípios são técnicos, claro, vai dizer o quê, né? E que os acordos firmados foram analisados e tratados com base na estrita legalidade. Só faltava o Ministério do Esporte dizer assim: olha, vocês descobriram, a gente está fazendo aqui tudo por interesse político, eleitoral. Aqui esse negócio de preocupação com a estrita legalidade não acontece. É claro que eles não vão dizer isso. Agora, isso é suficiente? Não. Precisa haver fiscalização não só por parte da imprensa, que está fazendo seu papel nesse caso, mas por parte de órgãos de fiscalização e controle. No entanto, eles são instrumentalizados politicamente pelos próprios políticos, que indicam os seus comandantes. Augusto Aras, enquanto esteve na PGR, não fez muita coisa em relação a isso. Vamos ver se o Paulo Gonet, ex-sócio do Gilmar Mendes, colocado lá pelo Lula, vai fazer. O que você destaca, Graeb? Então, como você mencionou, Felipe, a cidadezinha tem 8 mil habitantes. Já tem estádio, já tem quadra poliesportiva, já tem ginásio coberto, certo? Daí, foram 4 convênios que o município obteve aí com o Ministério do Esporte. Segundo a reportagem, só teve uma cidade que obteve mais convênios do Ministério do Esporte, 6 convênios, que é Belo Horizonte. Belo Horizonte tem mais de 2 milhões de habitantes. Então, eu acho difícil encontrar um critério técnico que justifique você passar de uma cidade de 2 milhões de habitantes, mais de 2 milhões, bem mais de 2 milhões de habitantes, com 6 convênios, para uma cidade com 8 mil, com 4 convênios. Qual é o critério técnico que justifica esse salto absurdo de investimento de uma metrópole? E vamos lembrar, né? Belo Horizonte, muitas vezes, dependendo de onde você instalar o equipamento, esse equipamento não vai atingir só quem mora em Belo Horizonte. Vai satisfazer também quem mora na região metropolitana, no município logo ali do lado, né? É improvável que isso aconteça na cidadezinha de 8 mil habitantes que o pai do Arthur Lira governa. E é uma forma de turbinar o fundão eleitoral. Quer dizer, eles aprovam um fundão eleitoral de 4,9 bilhões de reais, quase 5 bilhões de reais, para a eleição presidencial de 2022. Aí depois turbinam o fundão que existia para a eleição municipal para esse mesmo valor, de 4,9 bilhões de reais, para a eleição desse ano, né? A municipal é de 2024. E esse é o bolo completo. Obviamente, isso é distribuído para os partidos. Então, os maiores partidos, como o PT do Lula e o PL do Bolsonaro, eles ficam lá com centenas de milhões, cerca de 700 milhões, algo por aí. E isso é distribuído entre os caciques, principalmente, do partido. Também não há uma grande distribuição igualitária para novas candidaturas, etc. E aí você ainda tem como uso eleitoral a verba das emendas parlamentares, a verba que é distribuída por meio de ministérios em esquemas de orçamento secreto maquiado, que precisam ser revelados por apuração minuciosa da imprensa. Então, assim, é muito dinheiro a serviço dos políticos e de seu projeto de poder e do projeto de poder do seu clã, da sua família, do seu grupo de aliados, e não a serviço do Brasil, e não a serviço do interesse público. A gente vai continuar falando sobre o Centrão, citando mais um exemplo disso. Eu quis unir nessa mesma pauta 2 reportagens que saíram hoje. A LB Construções, empresa que pertence a Breno Chaves Pinto, da União Brasil, segundo suplente do senador Davi Alcolumbre, também da União Brasil, fechou contratos no valor de 354 milhões e meio de reais com o governo federal entre o final de 2023 e início de 2024. Então vamos deixar claro, Davi Alcolumbre, já vou citar aqui a lista de favores que ele tem feito para o governo Lula. Ele faz ali aquilo que o governo Lula quer e o governo Lula contrata
quer dizer, decide pela contratação da empresa do suplente dele, que é um aliado próximo. E aí o valor disso é de 354 milhões e meio de reais. Quer dizer, uma fortuna. Segundo a Folha, um dos contratos foi firmado com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, que é o DINIT, aliás, alvo de corrupção em governos passados do PT, em parceria com outra empresa, no valor de 268 milhões de reais. Além disso, a construtora venceu 3 editais da Codevasf, a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, que é conhecida já como a estatal do Centrão, que fez licitações para obras e produtos no valor de 5,3 bilhões de reais no ano passado. Então, assim, a mesma construtora ligada ao grupo de Davi Alcolumbre também ganhou 3 editais na Codevasf, que é a estatal do Centrão, porque foi entregue pelo Jair Bolsonaro para esse bloco parlamentar, que foi mantido em seu comando pelo Lula. Para quem acha que existe aí uma grande diferença na gestão Lula e Bolsonaro em relação a esses fatores, pelo menos o caso da Codevasf mostra que não. E esses editais totalizam 86 milhões e meio de reais. A empresa do suplente de Alcolumbre foi contratada pelo DINIT para pavimentar e promover melhorias em trechos da BR-156, que passam pelo Macapá, quer dizer, estrada. E o senador, que é presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, CCJ, do Senado, obviamente, disse em nota que cabe ao governo a contratação, maravilhoso, a contratação e execução de contratos e convênios públicos, inclusive aqueles que usam verbas de suas emendas. Tipo, não tem nada a ver com isso, é o governo que escolhe, sob seu critério, se escolher um aliado meu, se está aí pagando centenas de milhões de reais, é questão técnica, tudo dentro da mais estrita legalidade, não é mesmo? Como disse aí o Ministério do Esporte em relação ao toma lá da cá de outro grupo. O Alcolumbre teve participação nas indicações dos ministros do Turismo, Celso Sabino, das Comunicações, Juscelino Filho, aquele que tem a ficha de escândalos, e da Integração e Desenvolvimento Regional, Valdez Góes. Além disso, esse é o ponto importante, à frente da CCJ, o parlamentar atuou para aprovar a indicação de Flávio Dino para o Supremo Tribunal Federal. Vocês lembram aqui da cobertura do Papo Antagonista, da sabatina, com o Flávio Dino, indicado pelo Lula ao STF para a vaga da Rosa Weber, e com o Paulo Gonet, indicado pelo Lula para a PGR para a vaga do Augusto Aras. Lembram que teve uma discussão, inclusive com questionamentos incisivos, como sempre, do senador Alessandro Vieira, sobre o formato daquela sabatina, que deixou ali aquelas perguntas feitas em série pelos parlamentares para que fossem respondidas pelos 2 postulantes ao cargo ao mesmo tempo, aquela sabatina dupla. Quem armou aquilo para que os nomes fossem aprovados mais rápido, para que houvesse uma certa blindagem deles contra um escrutínio mais detalhado, para que eles pudessem tergiversar e a palavra fosse passada para outro, sem um grande confronto em relação às alegações que daria. Foi o Davi Alcolumbre, que está sendo aí recompensado pelo governo, aparentemente, com a contratação de empresa do seu aliado, do seu suplente.